Aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu estou aqui em Porto, em Portugal, Europa, dentro da minha viagem. Inclusive, estou começando o meu retorno a partir de amanhã. E estou gravando aqui para vocês para falar um pouquinho sobre a logística aqui da Europa e as minhas percepções sobre isso. Mas antes que eu vá para o assunto, eu vou te pedir aquele tradicional like, aquele tradicional, porque o ser logístico raiz é o cara que entra aqui no vídeo já metendo um like aqui, e vou mostrar para vocês algumas curiosidades que eu tive a oportunidade de vivenciar por aqui. Então, cara, fica comigo até o final do vídeo, porque vai ser muito interessante para você entender um pouquinho, principalmente para ampliar a sua visão, as coisas que são feitas no Brasil e como é que, por exemplo, a Europa solucionou esse tipo de problema. Então não perde a oportunidade. Obviamente eu estou aqui no meu quarto, não é um hotel, eu estou aqui num Airbnb, pela questão de custo-benefício. É um apartamento bem legal. Deixa eu dar uma mostrada para vocês aqui, ó. Aqui fica a cozinha desse lado, ó, e do outro lado fica a sala, banheiro e quarto ali, ó. Até eu dei uma organizada aí por causa do vídeo, só como curiosidade. E se você, por acaso, caiu aqui a primeira vez, nunca tinha visto um vídeo nosso, meu nome é Carlos Menchik, sou consultor da Prolog há mais de 23 anos, ou seja, a gente faz skin in the game. A gente aqui trabalha na área de logística e divide um pouco das nossas experiências. Então, eu fui convidado para ir para a Irlanda conhecer a Combilift, e aí aproveitamos e fizemos conteúdo sobre isso. E também aproveitei e já, obviamente, estudei sobre a Europa aqui, impressionante. Então vamos para o conteúdo que é o que interessa, que já está inscrito no canal, já deu seu like, e eu vou deixar um comentário para você. O que você acha, quais são as curiosidades, o que você conhece aqui sobre a logística da Europa? Comenta, porque muitos dos nossos seguidores aqui são de Portugal, já estiveram por aqui ou trabalham por aqui, então tenho certeza que vocês podem contribuir aqui nos comentários logo abaixo. Cara, a primeira coisa interessante é o seguinte, a Europa, eu mesmo não tinha, eu sei que é um monte de país, mas eu nunca tinha quantificado isso. São 50 países dentro do continente europeu, ou seja, é um monte de país, e percebam o seguinte, que a densidade demográfica aqui é muito grande, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. E isso torna um grande problema logístico em termos de roteirização. Inclusive, eu já tinha estudado sobre isso e pude testemunhar aqui com as pessoas que eu conversei no Porto e alguns operadores, que é o seguinte, é muito valorizado profissionais na parte de roteirização, porque é um dos problemas mais raros de resolver dentro da área de logística. E o que significa isso de forma pragmática? Assim? Tu imagina aqui a densidade é alta, ou seja, só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8 milhões de metros quadrados de área, a Europa tem 10, tá? Ou seja, praticamente é muito parecido, é pouca diferença, certo? 20, 25% de diferença. Mas no Brasil tem 200 milhões de habitantes. A Europa tem 700 milhões. Então, uma área parecida, eu tenho 3, 4 vezes mais pessoas. Isso que significa a densidade por metro quadrado. Então, é muito populoso a região. E são 50 países com moedas diferentes, com, inclusive, sistema de transporte diferente, porque, tipo, na Inglaterra, o sistema de direção é o contrário. Inclusive, eu fiz um videozinho aqui na Irlanda, porque a Irlanda também faz parte da Grã-Bretanha, também sistema ao contrário. Então, cara, é tudo invertido, inclusive, assim, perigoso para nós brasileiros ou para qualquer um que trabalha no sistema tradicional, não no britânico, para atravessar na rua, porque tudo é invertido, as ruas são invertidas, as pessoas caminham do lado invertido. Então, moeda, idioma, sistema viário, cara, é muita diferença. Então, o que eu pude ver, assim, que eu acho que é importante a gente destacar? A última milha dentro da Europa sempre vai ser, em qualquer lugar do mundo, talvez, sempre vai ser rodoviária. E, claro, quando a gente precisa de velocidade, e a discussão tem sido muito grande aqui na Europa de ganho de velocidade, de resposta eficiente ao consumidor, ganhando velocidade. Então tem uma polêmica muito grande rolando aqui de como é que a gente faz para aumentar a velocidade dos trens aqui, inclusive.
Então, eles estão discutindo muito a mudança da velocidade do trem tradicional para um trem bala, para poder ganhar velocidade e, eventualmente, o trem conseguir competir com o transporte aéreo também. E eu pude testemunhar bastante aqui a questão do transporte ferroviário, principalmente para transporte urbano. Porque aqui em Porto, por exemplo, fiquei muito surpreso, isso eu quero dividir com vocês, porque Porto é uma cidade extremamente histórica, data aí de 1700, 1800, o centro histórico, que é onde eu estou aqui, é onde ficam os turistas, digamos assim, né? É uma região muito histórica, e eles construíram em 2002 um enorme de um metrô, uma vasta área de trilhos subterrâneos de metrô em 2002, ou seja, super recente, e já mais de 800 milhões de pessoas transitaram por ele. Dá uma olhada aqui na estação São Bento que eu mostro para vocês. O que eu estava falando, ó, vou dar outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente está na São Bento. Aqui para baixo, segundo informações que eu recebi, eu não fui lá olhar, mas são mais de 4 andares de profundidade e tem trilhos que se cruzam em andares diferentes. Portanto, claro, essa região aqui é uma região muito turística, dá para ver pela quantidade de pessoas em volta aqui, vários idiomas, mas principalmente porque é uma região de centro, assim, tipo um downtown, um centro antigo aqui, e é um hub, então tem um ponto turístico aqui. Vejam bem, um monastério super histórico logo ali, que é lindo de ver, por sinal, porque realmente é muito bonito a arquitetura, olha só que legal. E tem um metrô elétrico super veloz aqui e subterrâneo com vários níveis. E olha a região que a gente está aqui, eu não sei se você consegue ver, mas no final da rua aqui tem mais prédios históricos, assim, históricos eu estou dizendo de 1800, né, 1700 por aí. Então toda essa região aqui é uma região extremamente cultural, os prédios são todos antiguíssimos aqui, portanto não permitiria uma obra de superfície aqui, é impossível, isso aqui tudo é tombado, né, tudo guardado, então dá para ver que aqui todo o prédio é muito antigo. Ó, todos os prédios são super antigos. Para ver como quando a gente tem a responsabilidade por isso, é viável, os caras executam, fazem isso aqui de forma natural hoje. Então tu viu ali na estação São Bento, pô, uma região extremamente turística, não tem vários níveis, na verdade é um nível só, que eu pude identificar, e eu fui lá visitar, depois passou uns dias e eu fui de novo lá e visitei a estação por dentro dela para vocês darem uma olhada. E eu fiquei impressionado. E aí fica a pergunta aqui, será que esse tipo de estação funcionaria no Brasil? E aí a gente tem que fazer a nossa autocrítica para agilizar os processos, né? Vou entrar na estação São Bento para mostrar para vocês a modernidade dessa estação. Cara, tem uma quebra de paradigma enorme para nós brasileiros, essa estação. Isso também, aí vem uma questão muito de cultura que a gente precisa saber lidar. Olha só, aqui tu compra o teu ticket, tá? E aqui, ó, a partir de €1,30 tu já vai comprando, claro, depende das distâncias, etc. Aí tu recebe um papelzinho e observem aqui as catracas, né? As famosas catracas no Brasil. Aqui, cara, é um sensor de presença, ó, tipo um RFID, que esse cartão tu pode ficar abastecendo ele, né? E percebam que ninguém não tem nenhum bloqueio físico de acesso, ou seja, tu pagou, vai ali, passa e tem acesso. Ninguém fica te controlando. Observem, não sei se você consegue notar, não tem um guarda aqui, por enquanto não sei se não vai aparecer um porque eu estou filmando. Mas não tem nada. Olha como é amplo o ambiente para você poder vir com pressa e acessar ali com o seu tiquezinho. E aqui que eu comentei com vocês são vários andares. Eu já estou ouvindo o barulho do trem aqui. Descendo aqui tem elevador para cadeirantes e tem escada rolante também para a galera. Tem um pouquinho mais. Então aqui a estação São Olívio, ó, é o primeiro nível, né, da estação São Bento. E aqui a galera tem, tanto para ir quanto para voltar, a opção bem tradicional aqui no Ministério. Ó, dá para ver
trem chegando. Ó, a galera tá se posicionando já. O horário da chegada. Tudo se move pelo metrô por aqui. Inclusive, assim, entre cidades, o deslocamento entre cidades, aí já vai usar um outro tipo de trem, não é um metrô, mas é o trem que eu usei para vir para cá, por exemplo. Então, quando a gente olha ali, a gente está percebendo assim, o transporte urbano para resolver a questão da mobilidade urbana. Cara, é impressionante. As ruas aqui, em geral, porque quando as cidades foram construídas historicamente, então a Europa como um todo é muito antiga, é o primeiro mundo, em termos assim, primeiro nasceu Portugal, daí Portugal foi descobrindo o Brasil, depois os ingleses habitaram antes, né, a América do Norte. Então, aqui onde nasceu, onde ampliou a população mundial. Então, cara, tudo é muito antigo. As ruas, portanto, não foram pensadas em mobilidade, carros, etc. São muito estreitas. Então, cara, os carros são pequenos aqui na Europa, muito diferente da América do Norte. Os carros são pequenininhos, muito carro elétrico. Eu fiquei impressionado com a quantidade de veículos, carros elétricos são vendidos aqui na Europa novos, né? Encontra-se algum Tesla, mas todos os fabricantes, principalmente Renault e Peugeot, agora eu entendi onde é que vende o Renault e Peugeot. Cara, por aqui é muito Renault e Peugeot, é um carro bem popular por aqui, são carros pequenininhos e inclusive bastante carro elétrico. Então a mobilidade urbana é sempre um problema. E eles resolvem bem com o metrô e também, cara, entre os municípios da Europa, em geral, usa-se estações ferroviárias para transporte de pessoas, inclusive com trem-bala. Eu vim para cá, de Lisboa para Porto, usando um transporte ferroviário para pessoas, os comboios portugueses. Imagina que a gente reclama no Brasil de dificuldade em logística. Imagina isso aqui, olha o lugar que eu estou. Aqui está passando por mim um transporte terrestre, trem elétrico para pessoas, alta velocidade. Esse modelo aqui, o modelo rápido, vai em torno de 100 km por hora para transporte público por toda a Europa. Então, impressionante isso. Quando a gente olha, por exemplo, para a capital aqui, essa cidade aqui que é Porto, e vocês veem, olha que tipo de topografia que é a ribanceira, perto do nível da água, ela é toda irregular e mesmo assim ela tem por baixo uma infraestrutura de túneis incrível de metrôs. Cara, coisa, e assim, ó, tu não vê uma sujeira. O transporte é muito barato para os padrões europeus e interliga toda a cidade underground, subterrâneo, né? Então tu olha os lugares, de repente um prédio, literalmente na São José, um prédio, um monastério de 1800 e embaixo passa um metrô super atualizado, subterrâneo, mesmo assim interligando. Então aí eu fico a dúvida assim, será que realmente no Brasil é difícil a gente ter um metrô? Ou será que é aqui que é difícil e eles têm? Então, pô, imagina isso, cara, olha aquela ponte ali, eu passei com o trem, quando eu vim de Lisboa para Porto, eu passei naquela ponte ali. Olha o que é a ponte para ligar a cidade de Gaia, que é deste lado, com o Porto, que é deste lado aqui. Então ali a gente pode ver, e na verdade aquelas ali são algumas das pontes. Nós temos aqui mais de 6 pontes interligando as duas cidades. E aqui uma região, esse rio aqui, o rio Douro, ele é uma região vinícola muito forte, né? Tanto é que o vinho do Porto é bem famoso. Então aqui se produz muito vinho, e esse vinho é distribuído para o mundo inteiro. Cara, no mundo inteiro se conhece o famoso vinho do Porto, que é um vinho bem forte, assim, quase um licor, né? Bem peculiar aqui da região de Douro. Então, o pessoal me contou, eu não vi a vista aérea, mas a vista aérea aqui diz que é impressionante a quantidade de vinhedos nessa região. Então, o transporte pela Europa é muito forte, o ferroviário.
Claro que não tem como não ter bastante transporte rodoviário, porque né, a última milha sempre vai ser o rodoviário, né? A gente não tem como escapar disso. Mas é importante a gente ver que, cara, se isso aqui não for uma dificuldade enorme, eu não sei o que é. Então, e obviamente, principalmente as conexões de trem, quando são subterrâneas, são muito mais caras do que o trem de superfície. E é o caso que a gente está vendo aqui. E no caso, eu peguei um trem para vir para cá, um trem, por causa do horário, um trem que não era veloz. Mas agora na volta eu vou pegar um trem veloz, então me acompanha lá no Instagram, @celudisco_oficial, que estou postando o que está acontecendo na minha viagem aqui, em geral, as curiosidades, os lugares bonitos que eu encontro e as curiosidades que eu também vou encontrando. Então vai lá dar uma olhada. Nessas ruas pequenas tem muitas delas que nem permite entrar carro, ou seja, tem um bloqueador, vou deixar uma foto aqui para vocês verem, um bloqueador da via para ninguém poder entrar. Um negócio bem interessante, inclusive só pode entrar quem é morador, ou então um Uber, pelo registro do Uber ele consegue entrar. E na questão de outras modalidades de transporte, aqui também, obviamente, os portos para os países que estão no entorno da Europa, a Holanda, a Alemanha, Portugal. Portugal nasceu descobrindo os outros continentes a partir do mar, foi onde ampliou o Império Português, ao alcance do Império Português, assim como o Império Inglês, foi através do mar. Então eu vou deixar aqui para vocês algumas imagens rápidas, falando um pouco dos portos que eu pude ver aqui, portos de container. Eu nunca tinha visto isso, cara, também até madeira sendo transportado via container. Então tem um porto em Lisboa, 2 portos na cidade, um porto mais para containers e o segundo porto que também usa mais granéis e aí já usa um tipo de guindaste menos produtivo, inclusive, mas são portos bem pequenininhos. E tem um porto de Leixões, até estou querendo ter certeza que a pronúncia está certa. Ele é o segundo maior porto artificial de Portugal, que fica aqui ao norte de Portugal, ou seja, um pouquinho mais ao norte. Eu estou em Porto, Porto já é uma cidade ao norte de Portugal, e um pouquinho mais, a 10 quilômetros daqui, fica o Porto de Leixões. Infelizmente, não consegui agendar uma visita lá, uma coisa que eu estava tentando fazer, mas não teve jeito, foi muito difícil conseguir alguma visita aqui em Portugal. Portanto, toda a entrada de importação e exportação, e aqui se exporta muito vinho, óleo de oliva, o vinho do Porto, né, tradicional, mas também tem muitas vinícolas por aqui. O Vini talvez providencie algumas imagens de cobertura aqui mostrando. Inclusive, o pessoal comentou que quando chega de avião para cá, é impressionante a quantidade de vinícolas que se enxerga. Então, as vinícolas que estão nessa região aqui do Douro, que é o rio que corta, não corta porque num lado é o município de Gaia e no outro é o município de Porto, mas é uma região que ficou muito famosa justamente pela vinícola, então isso se exporta muito por aqui e aproveitando o Porto de Leixões ali. Então falamos aqui sobre as rodovias, ferrovias. Então, para consolidar aqui, rodovia sim é o modal mais utilizado na Europa, justamente porque ele é veloz e ele se adapta a essas várias peculiaridades que existem da Europa. O segundo principal modal aqui do transporte é o ferroviário. E na hidrovia é impressionante o nível de investimento que os caras fazem aqui, porque é um caso assim onde você pode imaginar um cruzamento de hidrovias. Sim, aqui na Europa eles fazem isso, eles investem na hidrovia e garantem, porque aí não, como é artificial, eles garantem que tenha navegação o ano inteiro, coisa que no Brasil a gente não consegue, porque, por exemplo, em épocas de seca, o nível do rio baixa e fica sem navegação de interior em muitos casos. Em 2020, houve uma crise muito grande hídrica no Brasil e praticamente parou a navegação de interior no Brasil. Então, nesse caso aqui, o maior cruzamento hidroviário da Europa, nas proximidades de Magdeburg, possibilita a navegação interior do oeste para o leste, realizando um velho sonho dos alemães. Então, Alemanha, Holanda, Dinamarca, eu sei que são países que utilizam esses cruzamentos, inclusive em túneis de hidrovias. É uma coisa impressionante. Espero que o Vini consiga algumas imagens de cobertura sobre isso aqui. Mas é um negócio, uma obra assim que enche os olhos e eu fico impressionado. Adoro ficar pesquisando sobre esse assunto, porque realmente é algo revolucionário para a nossa realidade. Espero que vocês tenham curtido essas curiosidades, essas
peculiaridades assim da Europa, que realmente é um país muito diferente do nosso, justamente por ser muito antigo. E eu pude provar para vocês aqui que os investimentos feitos aqui não são antigos, os investimentos são modernos, né? Até porque ele consegue conciliar investimentos tecnológicos e modernos para uma civilização bem antiga e preservando os prédios históricos e tal, e muitos deles são tombados pela União. Bom, era isso por hoje. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Valeu!